Oi, gente, vamos lá. Vamos só esperar que o pessoal entrar. Hoje uma live super doce. Esse horário tá virando um horário concorrido. Oi, Emily. Boa noite. Samara por aqui já. Hoje o assunto te interessa, né, amiga? Vamos só esperar a Thaís entrar aqui também. Hello, Emily. Oi, Sá. Sá, eu tô com tanta saudade de você. Hoje eu coloquei a blusa até em sua homenagem. Ah, a Thaís entrou aqui, ó. Já vamos pedir pra ela aqui, ó. Só tô aguardando. Você gostou? Hoje eu mudei um pouco o cabelo, fiz uma coisa diferente aqui. Oi! Tudo Oi! bem? Olha a nossa fotinha aqui no Tudo! fundo, ó. Ai, que linda! Aquele momento mais difícil, né? Na Ai, chegada da meu Deus! igreja. Assessora da assessora! Ai, nossa, é difícil, né, tá? Ai, nem Gente, fala, dá. Ui, que dá emoção! emoção, né? Quanto tempo Dá, já, dá. quanto tempo já faz? Vai fazer um ano agora em agosto. Daqui um mês e pouquinho, um ano já. Nossa, passou tão rápido, né? Passou, gente. Ai, tão gostoso. Ai, eu olho o álbum, eu choro. Eu vejo foto, eu choro. Eu escuto música, eu choro. Ai, muito gostoso. Eu tenho feito um trabalho no Instagram de ficar postando e eu adoro as suas fotos, mas eu falo, eu tenho que ficar alternando, porque senão eu vou ficar só postando foto sua. Tem umas 2 ou 3 noivas que eu adoro, as fotos ficaram incríveis. E aí eu Aham. fico só postando a de vocês, as outras ficam até, poxa, Tati, e as minhas? Cadê, né? Ai, nem fala. Ai, tão gostoso ver as fotos. Eu tava vendo o álbum agora com a Ingrid aqui em casa. Ai, as fotos espontâneas, a gente curtiu, a gente dançou, a gente bebeu. A Tati não me deixou ficar sem copo na mão. Ah, Ai, que foi ótimo. maravilhoso. Foi Foi tudo uma maravilhoso. delícia. Foi. Deixa eu até explicar, então, te apresentar Uhum, para quem está aqui. Foi o tempo da galera estar entrando também. uhum. A Thaís, ela era assessora, né? E vou pedir só para você abaixar um pouquinho o seu, que acho que está dando uma interferência. Peraí. Vê se melhorou. Isso. Agora acho que não Uhum. está dando mais eco, estava dando um eco. A Thaís, ela era uma assessora, né? A gente era colega de trabalho, na verdade. Trabalhávamos na mesma região, enfim, né? Compartilhava algumas noivas, quem não fechava comigo, acabava fechando com ela. E um tempo, depois ela vai contar a história dela, ela acabou saindo da área, essa área da companhia, né? Que aí é uma área muito extensa. E peraí que travou ali, vamos lá. Uhum. Você tá me escutando, tá? Tô ouvindo. Aí, Aí, voltou. esse horário, a internet, ela é complicadíssima. E a Aham. Thaís me procurou, então, há um tempo atrás, bem mais que um ano atrás, para fazer a assessoria do casamento dela, e eu fiquei até um pouco surpresa, porque, né, eu a conhecia como assessora, não era para mim a primeira vez que eu estava fazendo já para uma outra assessora, produtora de eventos, né, eu tenho, acho que muitas me procuram por conta disso, mas o mais interessante foi conhecer o trabalho da Thaís nesse meio tempo. A gente já virou logo parceira, né? Não conhecia tão a fundo o trabalho dela, eu tinha outros parceiros, inclusive de doce. E o que era mais interessante, porque a Thaís sempre teve um preço bacana, um trabalho com muita qualidade, porque às vezes a noiva acaba deixando isso como um último assunto para cuidar, né? Imaginando que de repente já tem o doce do buffet, aí quando vai fazer a Uhum. degustação final não gosta tanto do doce, né? Ou quer às Uhum. vezes complementar e já está sem uma verba e tudo, então não quer investir num doce muito caro, mas também precisa ter uma qualidade. E isso me chamou bastante atenção,
do trabalho da Thaís, fora que vocês vão ver, ela é uma fofa, ela é assim, linda, né? E com esse sorriso, esses dentões maravilhosos, ó. Tem uma irmã que é linda, que a gente ainda vai casar também. Oi! Tá aqui, elas são igual eu e a minha irmã, a loira e a morena, e elas parecem gêmeas, exatamente. Ela tá aqui cobrindo os bastidores aqui da nossa live. Ah, legal. Depois manda as fotinhas pra gente postar. Mando, pode deixar. Thaís, conta pra gente, então, como é que foi essa trajetória aí de assessora, como que o bichinho do evento te picou, né? Me conta um pouquinho. Então, na verdade, foi depois, né, da festa de bodas de prata dos meus pais. Eu trabalhava no departamento financeiro da Livraria Cultura e a minha irmã trabalhava no comércio com os meus pais. Então, assim, nada a ver, né? E aí teve a festa de 25 anos deles de casados e nós fizemos tudo. Decoração, doce, comida, convite, tudo que fizemos. Juntou todo mundo e fizemos. E aí, a primeira ideia, depois que deu tudo certo, né, era de abrir um buffet. E aí a gente falou, tá, como é que a gente vai começar com um buffet? E uma amiga nossa, que já trabalhava no ramo de eventos, ela trabalhava com fotos e tal, e ela falou, olha meninas, apareceu um curso de assessoria de eventos, né, eu vou fazer, se vocês quiserem fazer junto comigo, de repente, para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona e tal. Fizemos o curso em 2011, e aí de 2011 até 2014 a gente ficou só com assessoria. Eu saí da empresa que eu trabalhava, minha irmã ainda conseguia conciliar com o comércio do meu pai, mas eu acabei me dedicando mais 100% mesmo aos eventos. E aí em 2014 a gente teve uma alta muito grande de eventos. Eu ia com uma equipe para um lado e a Ingrid ia para o outro. Foi o ano que bombou os eventos, né? Bombou. Nossa, foi aquela loucura, noiva e igreja, e vestido e aquela coisa toda. Foi ótimo. Só que nesse meio tempo, o que acontece? A Ingrid, ela é assim, ficou triste é brigadeiro, ficou feliz é brigadeiro, vai ter festa é brigadeiro, vai ter alguma coisa é brigadeiro. O combustível da Ingrid é brigadeiro. É o brigadeiro. E aí a gente começou a perceber que as noivas perguntavam pra gente, eu não gosto tanto do bem casado, mas também não quero pão de mel, mas também não quero dar chinelo. Aí a Ingrid teve a ideia do potinho de brigadeiro, de começar a oferecer para as nossas noivas os potinhos de brigadeiro. E aí em 2015, além da assessoria, a gente já estava com os potinhos de brigadeiro. E apareceu a oportunidade da Ingrid fazer o curso do Senac, do Brigadeiro Gourmet, que foi quando saiu pistache, limão siciliano. Que foi o boom do brigadeiro, exatamente. O boom do brigadeiro. Aí minha mãe já começou a plantar capim santo em casa, já foi aquela coisa. Foi. E aí a Ingrid fez o curso do Brigadeiro Gourmet. E aí a gente começou a perceber que a gente estava tendo muito mais procura pelo doce do que pela assessoria. Entendi. E aí a gente acabou pensando na seguinte situação. Bom, não dá para divulgar brigadeiro e divulgar assessoria usando o nome da Eternity, que era a nossa empresa de assessoria. Então vamos desmembrar, né? De repente até para a gente ter 2 filtros, sei lá, vamos desmembrar. Desmembramos e aí nasceu a Belas Empório, em 2015. E aí, no finalzinho de 2015 para 2016, a gente percebeu que a gente estava assim, com uma demanda imensa de pedidos de doce, já quase nada de contratos, porque a gente sabe que a assessoria demanda muito da nossa atenção e a gente acabou deixando de divulgar, essa é a verdade, a gente acabou deixando de divulgar mais a assessoria e investindo mais nos doces. Em 2016, a gente começou a receber convites de workshop. E aí foi quando eu cheguei para a Ingrid e falei, então, agora é o seguinte, se a gente for participar de workshop, beleza. Quem não sabe que a gente já fez assessoria e ainda tinha contratos a cumprir, vão convidar a gente normal. Mas e as que conhecem? Exatamente. Porque existe isso no mercado, gente,
Eu até estava vendo hoje, não queria comentar, mas já comentando, é bem isso. Se você participa, às vezes, de um grupo, de repente você faz um trabalho, uma atividade para um grupo ou para um determinado fornecedor, e o outro tem invejinha, ciúminho, não te chama. E o que é uma grande besteira. Eu fiquei me pensando isso hoje à tarde, né? Eu, como assessora, eu sempre fiz evento, workshop, e chamava outras assessoras e sempre fui entendia muito bem essa questão de que, de repente, eu estou indo para um novo negócio. Eu sempre achei que a gente nunca pode ficar numa única atividade. Eu acho que nossas atividades, elas precisam ter ramificações, porque às vezes você não está bacana, né? Ainda mais a gente que trabalha com serviço, às vezes você não está bacana naquela área, naquele momento não era um momento de assessoria, apesar que 2016 foi um momento de, assim, de 2014 a 2017... foram os anos de mais eventos. Nós, da Personal, chegávamos a fazer 9 eventos por final de semana. Então, era assim, era uma loucura. Acho que foi aonde explodiu muito na nossa região ali essa questão de espaço de eventos, né? Todo lugar era espaço de eventos. E o melhor lugar para se fazer negócio... Hoje é o Instagram, né? Essa questão online, mas em 2014, 2016, 2017 eram os workshops e aquilo bombava mesmo, né? Era uma super oportunidade de negócio, né? Sim. E aí você ia para os workshops, começou a dar o conflito. Começou a bagunçar. Não tivemos, graças a Deus, problema com nenhum fornecedor. Mas a gente se sentia incomodada. A nossa ética, né, Thaís? Sabe, assim, vamos tomar a decisão? E aí, a gente vai ficar com doce? Porque eu e a Ingrid, a gente tem na nossa cabeça, assim, a gente não pode ser pato, né? Porque o pato, ele nada, mas quer voar, quer nadar, quer andar, quer fazer tudo. E aí a gente tinha isso na nossa cabeça. Ou a gente se dedica aos doces, né? Ou a gente se dedica à assessoria. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. E aí foi quando a gente resolveu desmembrar e falar assim, não, beleza, acabou a assessoria. Cumprimos o nosso último contrato no dia 16 de março de 2019. Foi assim, com muita dor no coração, porque a gente gosta, sabe? A gente quer estar envolvido. Até com os doces, assim, nas nossas degustações, não é só aquela coisa, eu faço isso. Não, a gente quer falar, a gente quer contar. Quer dar o palpitinho, né? A gente uma vez assessora, sempre assessora. Ai, gente, não, imagina, assessora, na época noiva, agora casada, aí você quer contar tudo, quer contar como foi, e não sei o quê. Ai, porque no meu eu fiz assim, eu fiz assado. Então fica aquela coisa, aí a gente resolveu, em 2019, a gente finalizamos nosso último contrato. Hoje a Eternity Assessoria só existe aqui na tatuagem, não sei se dá pra ver. Dá pra ver mais ou menos, que é o símbolo da eternidade. Então, assim, ficou a lembrança. E eu sempre falo que a assessoria, ela foi muito importante pra gente, porque ela direcionou, né? A conhecer lugares interessantes, lugares que você sabe que é mais complicado de se trabalhar, né? Você conhece pessoas, você acaba se envolvendo, isso foi muito bom. Já os doces, ele abriu portas que a assessoria nunca abriu pra gente. Entendeu? Talvez eu imagino que tenha sido também importante conhecer o evento por um todo, porque aí você consegue direcionar melhor a noiva, né? Sim. Você consegue entender melhor a noiva. É diferente de simplesmente vender um doce. Olha, é 4 doces por pessoa, 5 doces por pessoa, vai lá, compra, fechou o pedido. No teu caso, tem esse carinho a mais, né? E de entender a decoração, de entender essa questão aonde é o lugar, se tá frio, se tá calor, se pode montar, não pode, e tudo para valorizar o teu produto, né? Porque às vezes o pessoal realmente não valoriza muito isso. É o que eu falo isso muito também focado, às vezes para assessoria, às vezes para outros serviços, mas não valorizar o doce, não valorizar o profissional, não valorizar o serviço. Mas me conta o seguinte, foi tranquilo essa mudança de chave? Estou te falando isso porque tem umas pessoinhas que eu sei que estão aí na live, né? Que estão assistindo, que são loucas para entrar para o mundo da confeitaria.
Eu sei que você fez alguns cursos com uma grande amiga minha, eu era degustadora oficial dela, Jéssica, da La Docce. Jéssica, aqui, ó. O primeiro Red Velvet, os primeiros macarrons, ela mandava tudo aqui, porque ela, na verdade, ela teve escritório junto com a gente por muito tempo. Então ela mandava pra gente para experimentar, e eu sei que vocês fizeram, e ela, assim, ela é uma excelente profissional, menina incrível, ela tem um dom, assim, né? E que eu penso que talvez a confeitaria, não sei, aí vocês me dizem, eu imagino que seja igual à gastronomia. Eu falo, gente, porque o máximo que eu faço, quer dizer, agora eu faço duas coisas muito bem. É pudim de leite, tá? Né? E que tem gente que erra, porque eu vejo esses perrengues chique da vida. E agora mousse de chocolate. São as duas coisas. Não, é muito difícil, porque tem 4 ingredientes o mousse de chocolate. Então são as duas coisas que eu faço. O resto eu compro. Eu sou uma negação em doce, porque eu acho que isso é dom. Eu não tenho esse dom. O meu dom é para gastronomia, mas mais para prato. Enfim, eu gosto de uma outra coisa. Gosto de me envolver na cozinha com outra coisa. E eu imagino que a gente tem uns tem dom do tempero, outro tem dom disso. E você imagina que a confeitaria, ela também precisa desse dom? Ou é algo que você pode, de repente, aprender? Falando Thaís e Ingrid, as duas coisas. Por quê? É que nem eu falei, a Ingrid, ela sempre foi do brigadeiro, ela sempre gostou de fazer as coisas. Sabe assim, vai com calma, faz, não sei o quê, tudo bonitinho e tal. Eu não, eu já sou assim, tá? Deixa aí que eu lavo a louça. Então dá pra você usar sim o seu dom e também dá pra você aprender. Porque eu sempre brinco que eu e a Ingrid, a gente é o pink e o cérebro. Uma faz, a outra executa, né? Manda fazer, vai lá. E a Ingrid, ela é mesmo o braço, sabe? É a que bate a panela, é a que mistura ingrediente, é a que erra o ponto, é ela. O coração da Belas Empório é a Ingrid. E eu sou isso aqui, é a parte comercial, é a parte que fala, é a parte que chega no cliente. Eu acabo, até nas degustações, a gente sempre fica junto, e eu acabo sempre falando mais que a Ingrid. Então, dá sim para você usar o seu dom. Eu falo que hoje o meu dom, Thaís, na confeitaria, são os macarrons. Porque o que aconteceu? A gente, nos workshops, a gente percebia que não tinha fornecedor de macarrão. Porque é bem difícil de fazer, né? Super difícil. Eu falo que fazer macarrão é assim, é amor e ódio 24 horas no dia. Porque você acerta, quando você acerta, você fala assim, caramba, acertei. Mas quando você erra também, desanda o negócio. E aí, quando a gente teve a ideia de fazer o curso de macarrons lá com a Jéssica, que foi acho que em 2018, eu falei pra Ingrid, eu falei assim, achei um curso de macarrons, a gente precisa chegar na frente aqui em Osasco, vai fazer, porque a Ingrid é a que vai fazer o negócio. Aí eu falei assim, tá, mas peraí, vamos pensar. Né? Eu sou uma só, já faço um monte de coisa, querendo ou não, dos brigadeiros, dos doces, tal, acaba que eu me envolvo muito mais. Por que não vai você? Eu falei, eu? É sério? Será que dá? Será que eu consigo? E eu fui fazer o curso. E o curso que eu fiz, ele foi um curso de 4 horas, semipresencial, onde ela explicava todo o passo a passo do macarrão, mas não é aquele curso que você de fato põe a mão na massa. E aí eu cheguei em casa, depois do curso, eu falei assim, a gente precisa comprar farinha de amêndoa, açúcar de confeiteiro, isso, porque a gente vai fazer macarrão e a gente vai ter macarrão e vai vender macarrão. Aí a gente falou, bora, vamos pra cima. Faz já desde 2018 que eu faço os macarrons, ainda erro receita. Se pedir pra mim, me ensina a fazer. Vamos fazer, mas vamos rezar primeiro aqui para que dê tudo certo. Não, tem uns que ficam horríveis, tem uns que ficam lindos. Sabe? E não é porque fala assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, porque já que é pra fazer, vamos fazer o negócio direito. Claro. Então, né? Mas acontece, gente. Eu falo, o macarrão, ele é super sistemático, ele é um doce que, se tá um calor de 40 graus, você não perde uma receita, o tempo pensou em mudar, já desandou o negócio. Então, assim, dá pra você usar, sim, o seu dom, e também dá pra você se dedicar a uma coisa diferente, sabe?
Então, hoje eu falo que o meu trunfo, Thaís, na culinária, na gastronomia, na confeitaria, na cozinha, no fogão, são os macarrons. Porque graças a Deus eu me empenhei e consegui. Você sabe que eu achava que os macarrons era uma coisa que não ia pegar, porque ele é muito diferente do paladar do que a gente está acostumado, sempre acostumou com doce. Eu achava que os cupcakes era algo que ia assim bombar, sabia? Eu via muito isso, né? E eu sempre gostei de macarrons desde quando eu comi pela primeira vez, enfim. Eu acho assim sensacional, adoro macarrons de tudo que é sabor, ainda os mais coloridos. E acho que é uma coisa que hoje as noivas demoraram até um pouco para colocar no casamento, né? Eu tinha muito em 15 anos, ainda tenho muito em 15 anos, mas algumas noivas estão colocando. Eu sempre falo, coloca, ai, quero colocar macarrons, mas é muito caro, nanana. E a gente sugere sempre aquelas torres e tudo, de repente só colocar no café, justamente por conta de saber que ele tem um custo maior por conta dessa dificuldade toda de fazer, né? Porque não é uma coisa tão simples de fazer. Vamos falar que, de repente, o brigadeiro é um pouco mais simples. E eu imagino que tem doces, assim, gente, eu vou falar, eu já tentei uma época fazer chocolate, a long time ago, gente, não é pra mim, sabe? Não. Eu falo, isso tem que ter, além de ter técnica, óbvio, eu imagino que tem que ter muito dom, porque você tem que ter sensibilidade, você tem que ter essa questão do paladar mais aguçado, de conhecedor de chocolate, porque tem diferença entre um Callebaut e um outro chocolate, né? Tem muita diferença. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Estão acostumadas só com sonho de valsa. E vem querer, né, falar alguma coisa pra gente. Mas mudando de assunto e continuando no mesmo tema, Thaís, assim, a maioria das noivas, quando eu coloquei essa live nossa no ar, e até quando a gente conversou a primeira vez, e eu respondo isso todo mês. Quantos doces por pessoa a gente precisa contratar para um casamento? Eu tenho a minha conta, a Emily, se ela estiver por aí, ela sabe que a conta dela vai ser muito maior. O que você acha, no teu ver, como sendo algo natural e algo exagero? Então, quando a gente conversa com os noivos nas degustações, eu sempre pergunto para eles quem é o buffet que eles contrataram e se o buffet já tem doce. Aí eles falam, meu buffet tem, mas são uns doces mais simples, tal, eu queria só para colocar na mesa. Então, quando o buffet já tem, a gente dá uma média de 4 a 5 doces por convidado, quando o buffet já tem o doce. Quando o buffet não tem o doce, a gente coloca de 6 a 7 até 8 docinhos. A Emily já colocou aqui que ela vai ter 8. Eita! Eu não sou referência, né? Porque eu tive 166 convidados. Não, eu fechei para 170 convidados e eu tinha mais de 1.400 doces. Então, eu sei o que foi montar aqueles doces. A sorte, gente, assim, deixa eu até explicar para as noivas que estão aqui, que é o seguinte. Nós trabalhamos no casamento da Thaís, foi muito gostoso porque eram todos amigos. Né? Então todo mundo se conhecia, então todo mundo se ajudou. Se bobear, até o Leandro da banda ajudou a montar doce, entendeu? Porque assim, era uma infinidade de doce. Tínhamos 3 assessoras montando doce, tínhamos a recepcionista do espaço, né? Tínhamos também o decorador, que tinha ele mais uns 2 ajudantes. Eu sei que era assim, era uma infinidade de gente montando doces, né? O Marcelo tá me lembrando de um casamento que a gente fez num hotel, que a mulher, eu lembro que eram 100, 120 convidados, a mulher levou acho que 9.000 doces. Mas foi a pior experiência com doce que a gente teve. Depois eu já conto essa, mas no da Thaís foi bem legal, porque assim, a gente já sabia aonde elas fizeram uma coisa que foi muito legal, que no começo, na reunião de decoração, eu olhei e falei assim, eu quero só ver isso, e fiquei cobrando elas disso. Que elas fizeram um mapa de doces. Poucas decoradoras que eu trabalhei pediam isso. E eu sempre achei isso muito legal. Algumas decoradoras, elas pedem exatamente a cor da forminha para aquele suporte de doce e o tipo de doce. Eu acho que esse é um cuidado que todo decorador deveria ter, fazendo meu puxãozinho de orelha que eu sempre faço. Mas todo decorador devia ter, não simplesmente jogar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter fornecedor para todo tipo de noiva. Você pagou caro uma decoração, mas de repente você não tá com grana para ter um
um doce de, enfim, às vezes de uma marca e tal, porque às vezes o que muda também é um pouco da marca da pessoa. Você tem fornecedores de doce um pouco mais em conta, mas o mapa do doce, a Ingrid falando que ela que fez o mapa, tem que fazer o mapa, eu achei sensacional isso, né? De fazer um mapa de doce, onde exatamente cada um ia estar. E aí a gente tinha um lá, eu lembro que a gente tinha um que ficava eu e o Felipe. Esse doce, esse suporte, isso não estava no nosso roteiro. Onde é que a gente vai colocar? Não, pera. Aí a gente abria aquele mundaréu de caixa, porque era um negócio enorme. Vamos ver o que mais tem doce. Esse doce não está direcionado para lugar nenhum. Então foi bem legal assim. Aconteceu. Que mapa a Emily está usando? É assim, Emily, o que acontece? Como ela teve uma reunião com a decoração e o decorador apresentou para ela todos os suportes de doce. Por quê? Porque ela pegou o doce que ela tinha, ó, aqui tem a mesa dela, depois eu posto no nosso Instagram as fotos, porque eu tenho também. Ela tinha uma mesa de doces, e aí nessa mesa de doces, cada suporte foi direcionado a um tipo de doce e a forminha que ele tava. Ele já veio com forminha, né, os seus doces. Alguns nós usamos com forminha e os outros doces a gente usou sem forminha. Que isso entra num outro assunto que a gente vai falar um pouquinho mais lá frente. Exatamente. Mas até para vocês entenderem o quanto é importante isso, né? Às vezes, e assim, eu falava para a Thaís, eu preciso valorizar os seus doces mais do que em qualquer outro casamento, porque é o negócio de vocês. É o que todo mundo vai em cima, né? Então, é bem legal essa possibilidade. Eu sei que tem alguns decoradores aqui assistindo, depois tem alguns que assistem. É muito importante isso, né? A gente, de repente, eu sei que a assessora ela tem 1 milhão de coisas para fazer, mas não custa nada a gente ter. E outra coisa que eu digo, Thaís, e que eu sei que algumas empresas têm, oferecem, essa questão da copeira, né? Eu acho sempre muito importante, eu falo, a assessoria ela quebra um galho nesse sentido, às vezes o buffet não quer colocar, não é obrigação dele, às vezes é o doce para o buffet. A Thaís, ela também fornece doce para alguns buffets, né? E então a gente já sabe quando é o doce dela, qual é o tamanho, tudo certinho, então fica até fácil, vem arrumadinho, tudo certinho, não vem aquele doce todo desmilinguido. Mas no meio da festa vira aquela zona, né? De doce, de forminha, não tem um lixinho, não tem isso. A assessora acaba ajudando, falou, não é nossa obrigação, mas a gente acaba ajudando com relação a isso e acaba também, às vezes, até estragando um pouco do doce, né? Se tem aquele doce que tem um negocinho para apertar, não fica tão bacana, ou mesmo o copinho, né? Me fala um pouquinho do que você acha dos tipos de doces que são legais aí para casamento, ou dessa questão muito de quantidade copeira. Então, essa questão dos doces, a gente sempre fala para as noivas assim, antes de comprar as forminhas, vamos pensar no formato do seu doce. Por quê? A forminha, normalmente, a base dela é redonda. E nós temos doces que a base é quadrada. Né? Então, não encaixa. Então, eu falo para elas, vamos pensar primeiro como que vai ser o seu doce, né? Se a forminha vai ficar ok, de repente quer comprar aquela formona, o doce fica lá dentro, ninguém só vê papel, não vê doce. Então, calma, vamos pensar primeiro qual doce que você quer, depois a gente pensa na forminha, depois a gente pensa na cor, né? Que, assim, minha opinião, e eu até falo para algumas noivas, doce, a cor do doce é a cor do doce, não dá para você querer colocar o doce da cor da sua decoração. Então, vamos pensar um docinho mais claro, numa forminha um pouco mais escura, para dar um contraste, né? Ou vice-versa. Ou alguns a gente tentar fazer uma coisa diferenciada. Porque o que acontece? A gente até fez aqui, as nossas forminhas, elas são assim. É assim que vai para a noiva. É assim que vai para todos os buffets que a gente fornece. Então, a gente forminha básica, né? Que a gente chama de pétala, né? Forminha pétala. Isso. Então, essa já vai com a rendinha na cor, a caixinha. Então, tem noiva que fala assim, tá bom, tá ótimo, vai ficar lindo, maravilhoso. Eu era uma dessas que não ia investir em forminha. E aí, depois, o Felipe, que foi o meu decorador,
encheu a minha cabeça, a minha irmã encheu, todo mundo falou, não, vamos valorizar, vamos pôr numa forminha e tal. E aí a gente pensou isso. Então, peraí, vamos sentar aqui todo mundo, embora tenha saído totalmente do foco, vamos sentar aqui, vamos desenhar. O que vai ter no seu casamento? Vai ter bombom? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Beleza. Então vamos agora comprar as forminhas. Então essa é a dica que eu dou. Pensa no formato do seu doce, pensa como ele vai ser, pensa na sua mesa, pensa antes de comprar, porque a gente é noiva, a gente fica doida, quer comprar tudo. Aí compra a forminha, depois o doce, aí o negócio não dá certo, gente. Aí não é culpa da doceira, não é culpa da assessora, não é culpa do decorador. A copeira é, sim, importante ter. Eu acho que é um serviço que pode ser repensado, até porque a gente não sabe como vai ser a volta. Então, é um serviço que pode ser repensado por questão de higiene da mesa. Né? A gente, na época da assessoria, eu sempre falava, não deixa a mesa do bolo suja. Porque é ali onde vai ser as fotos. É ali onde um convidado sempre encosta para tirar foto da decoração da noiva. Então, sempre tirando os papeizinhos, as forminhas. Tendo esse serviço de copeira, já deixa nós, né, que trabalhamos no decorrer do evento, um pouco mais livre para dar atenção a outras coisas que estão acontecendo na festa. E até às vezes a gente, como a gente monta a caixa dos noivos logo no início, né? Eu sempre peço para as meninas que vão ficar ali próximo da mesa do doce, que são as responsáveis ali, experimentarem cada doce, ler a nota, porque as pessoas perguntam, né? Então, eu normalmente sou a pessoa que nunca como doce, porque não é eu sou a pessoa da comida, entende, gente? Eu não sou a pessoa do doce. Né? Então eu quase nunca como doce. Então às vezes eu tô ali na frente, porque uma vai ao banheiro e tal, e vem perguntar pra mim, eu já chamo no rádio qual que é o doce tal, qual que é o doce tal, porque as pessoas perguntam, até agora acredito que com uma nova regulamentação desse novo normal aí, talvez tenha alguma coisa, talvez tenha alguma diferenciação, porque as pessoas não vão poder ficar colocando a mão, às vezes, como a Samara falou, às vezes a pessoa ia lá, dava uma mordida e voltava pro pote do doce. Cara, isso é muito nojento, né? E também, ao mesmo tempo, é horroroso a gente colocar um cesto de lixo escrito lixo, né? Coloca aqui sua forminha, né? Porque as pessoas dobram o papelzinho e jogam na mesa. E é horroroso, né? Só vou lembrar aquela história que o Marcelo falou. A gente teve, eu sempre roubava os docinhos das minhas noivas. Ah, não, eu não. Eu não, raramente. Às vezes eu deixo um ou dois. Quando eu sei, por exemplo, que é um brigadeiro, um macarrão, daquele que a gente gosta, eu deixo separadinho um ou dois para mim. Eu não sou a do doce, eu sou a do salgado. Eu também. E aí, eu sou da coxinha. Do jeito que a Thaís, a Ingrid é pelo brigadeiro, eu sou da coxinha. Tô triste, como coxinha, tá feliz, como coxinha, tudo eu sou coxinha, tá? Então eu sou a da coxinha. Aí, o que acontece? Esse casamento que a gente fez é um casamento faz muitos anos. Foi logo que a gente começou, a gente fez um casamento num hotel. E a noiva, ela foi muito fora do normal da época, né? Acho que foi em 2012, isso. Ela queria aquele casamento estilo lounge, metade dos convidados sentado, outra metade em pé. A Ana do Neves está aqui, eu acho que ela era um deles, o buffet na época. E aí o que acontece? A mãe era da noiva ou do noivo, não lembro exatamente, era do Rio de Janeiro. Essa mulher trouxe uma infinidade de doces que a noiva já tinha contratado. A gente teve que pegar uma sala no hotel, porque no meio do caminho, essa mulher falou que queria que entregasse umas caixinhas de doce para os convidados. Então a gente tinha que montar meio que umas marmitinhas, e isso não estava previsto no projeto. A noiva era muito assim, desencanada. É verdade, tem isso. É verdade, tem aquilo. Sabe, vai falando assim pra gente no dia. E eu lembro que eu peguei 2 assessores nesse dia e falei, gente, vocês vão montando as caixinhas. De repente essa mulher entrou nessa sala e ela começou a pegar as caixas e jogava numa mesa, era uma mesa depois do jantar, ela começou a pegar as caixas e levar para baixo, porque não dava conta do quantas pessoas comiam. E eles estavam montando tudo bonitinho, porque a ideia era você entregar a caixinha, tinha porta-retrato, comestível. Gente, era doce que não acabava mais. Tinha gente que pegava o supply e enchia de doce. Foi uma coisa horrorosa, assim. A gente meio que ficou meio sem saber. As caixas que a gente conseguiu montar, obviamente, a gente montou. Mas foi um processo bem tortuoso. Mas tinha absolutamente muitos doces. Lá tinha, acho que mais de 12 doces
por pessoa de tanta coisa. Voltando na questão da copeira ainda, você acha, Thaís, que isso é uma dica muito importante para a noiva, no sentido de potencializar, de repente, um controle? Sim. De repente, não ter esse desperdício tão grande? Sim, eu acho que sim. É importante a gente, até nós, doceiros, né, e até os bufês também, repensarem nessa questão de ter uma pessoa responsável pela mesa do doce, porque é exatamente isso. Às vezes o convidado vai, aí tá ali tirando uma foto, tá, pegou um docinho aqui, já deixou o papelzinho lá. Aí vem outro convidado, dá uma mordidinha e já põe ali o docinho de novo. E a gente entende que para o buffet, no dia é super corrido, para a assessora é super corrido. E tem um detalhe mais importante do que a estética da mesa. Os convidados irem pegar os doces no momento errado. Entendeu? Porque o doce, ele é como se fosse a sobremesa do evento. Ele não é o prato principal. E tem convidado que acha porque tá ali, vamos já começar a comer o docinho aqui para abrir o apetite. Não, gente, o doce, eu vejo assim, ele é uma sobremesa. É aquele ele não é um aperitivo, né? Não, ele é aquele docinho que todo mundo quer depois do sal da comida, sabe? É assim que eu penso. Então é importante sim a gente ter alguém cuidando desse momento, preservando aquilo que a noiva investiu na forminha, no docinho, na decoração, na foto que de repente tirou e, puta, aquela foto tinha um lixinho ali, aí vai falar, a assessora não viu, o buffet não viu, ninguém viu. Mas se você tem uma pessoa responsável, isso não vai acontecer. Entendeu? E até falando essa questão da forminha, hoje existe uma tendência muito grande, as meninas estão perguntando, tanto a Emily e a Karen perguntaram justamente essa questão do uso de forminha, né? Uhum. Se existe a obrigatoriedade do uso de forminha, eu adoro essa tendência que tá, porque eu já tive problemas, como você disse, com forminha, que o doce não cabia na forma, ou a forminha era grande demais, e eu optei por não mantê-los na forminha, porque realmente não tinha condição, né? O doce às vezes era mole demais e tal. O que você me diz de novas tendências? Eu sou totalmente a favor de sempre estar mudando, saindo do tradicional, mas lembrando que cada evento tem que ser personalizado de acordo com o casal. Não é porque fulano fez, tá na moda, não sei o quê. Não, cada um tem que fazer aquilo que gosta. No meu caso, no meu casamento, a gente teve sim doces na forminha. Tivemos alguns que não estavam na forminha, ó, esse é do meu casamento. Tá tudo no nosso Instagram. Então a gente mesclou. Teve doces com forminha, doces sem. Eu acho que visivelmente fica até mais bonito também. Vamos lembrar que a estética do doce precisa ajudar nessa questão. Não vamos colocar um brigadeiro que ele é todo redondinho, sem forminha, que ele vai sair rodando no suporte. Então, né? É verdade. Né? Vamos colocar em extinção a forminha que não dá. Então, volto lá no que eu falei, vamos pensar na estética do seu doce, no formato do seu doce. Você dá para usar sem forminha? Eu gosto. Eu, particularmente, acho que fica uma mesa muito bonita. Ou até aquela forminha de acetato, né? Que é a transparente. Também. Quando você quer mostrar só o doce e não quer ter nenhuma interferência de cor, pode usar aquela forminha de acetato, né? Sim, sim. Eu ainda prefiro, entre o acetato e sem, eu prefiro o sem. Eu acho que fica uma mesa mais suculenta, sabe? A pessoa chegar e já ver que ali tem o doce. Eu gosto. Assim, é minha opinião. E eu sempre falo isso para as noivas. Eu gosto, no meu casamento eu fiz, deu certo, então eu gosto, hoje, né, graças a Deus, deu tudo certo, então eu gosto de mostrar as minhas fotos e falar para elas, não tem que, esse negócio tem que, não existe mais, acabou, vamos pensar no que vocês gostam. Eu dou todos sem forminha? Todos, então vamos pensar na base, vamos pensar no suporte, vamos falar com o seu decorador, se ele vai ter suportes para esse tipo de doce. Então, tem que estar alinhado, entendeu? Não dá para, acordei, quero sem, vamos lá. E agora também tem uma tendência da decoração que ajuda essa questão do doce sem forminha ou do doce na forminha de acetato transparente, que é justamente para valorizar o doce, que eu gosto muito, que são as mesas suspensas, que é onde você não coloca realmente o doce em suporte. Eles são como se fossem balanças suspensas, onde você vai colocando e ali a pessoa pega. Eu tô aqui falando com você e na minha cabeça não sai essa questão não tinha pensado ainda
E eu acho que vai ter que ser realmente muito importante essa questão do pegar o doce. A gente estava falando isso, de pegar o doce, colocar na boca e pegar de novo com essa história de corona. Gente, acho que isso vai dar uma confusão ainda. A gente precisa pensar nisso melhor, né? O Oscar tá falando aqui, o Oscar lindo. Acabei de falar com ele. Oscar, adoro você. Ele falou, ele não é daqui de São Paulo, já tá quase paulistano, mas em vários estados se usa alguns doces sem forminhas mesmo. Sim. Eu acho que é um jeito de valorizar, eu acho que é um desperdício. Lives atrás a gente estava falando dessa história do consumo, que às vezes eu vejo noiva, às vezes, gastando com forminha o que ela não gastou em outro assunto, sabe? Às vezes é muito, né? E talvez, como a própria Ana está dizendo, talvez na história do novo normal a gente tenha que voltar com a forminha de acetato, para não ter que pegar no doce, ter uma proteção, ou ter realmente uma copeira para pegar um doce para cada um com uma pinça ou com uma luva para poder entregar para o convidado. Falando de doce, porque a gente gosta de doce, eu já comi um doce antes de vir fazer a live para não ficar com vontade e sugerir para uma noiva fazer como eu, traz um copo de água, toda vez que dá vontade de comer doce, toma uma água, assim diz a minha... Vamos de água. Na dieta, é o seguinte, quais são os doces que não podem faltar numa mesa de casamento? Vamos lá. Camafeu, acaba que é o... minha mãe tá assistindo a gente agora e ela vai falar que para ela camafeu é o doce da noiva. Então, e todo mundo espera por um camafeu num casamento, né? E aí nós temos também a opção dos doces com chocolate, que são o brigadeiro belga, os bombons, né? Os com fruta, cereja, que chama muita atenção, a fistales também, que chama muita atenção, damasco, que é super chique também. Eu não gosto muito do damasco, mas todo mundo gosta. Mas voltando nas nossas degustações, quando as noivas perguntam isso para mim, quais os doces que mais saem? Tem os que mais saem, tem a trufa de chocolate com conhaque, que sai bastante, o brigadeiro na casquinha, que foi o que eu usei sem a forminha, que sai bastante, a tortinha, os cachepôs, saem todos. Só que eu sempre falo assim para os noivos, o que vocês gostam? Vocês gostam de doce que é doce ou vocês gostam de doce que vai fruta? Ou vocês gostam dos doces mais etílicos, né, com teor alcoólico? Então vamos voltar. Eu gosto de doce com fruta e o Rodrigo, que é meu marido, gosta de doce com chocolate. Então vamos fazer um meio a meio, um pouquinho para cada um. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode pensar nos que mais saem, que é o camafeu, as trufas, os bombons, o brigadeiro, que acaba agradando todo mundo, alguma coisa com coco, com fruta. Mas eu sou da seguinte opinião, sempre pensar no que os noivos gostam. O que vocês mais gostam? Então, em cima do que vocês gostam, a gente vai tentar elaborar a mesa de vocês. E também tem a ver com o tipo da sobremesa e até o sabor do bolo, que de repente, se ela tem bolo, né, dentro do cardápio, tem que entender o sabor. Por exemplo, se você já tem bem casado, um bolo de doce de leite com nozes. E aí você coloca... E tem mais o camafeu. Quer dizer, os três já são basicamente a mesma base, né? Sim. E com nozes e com esse doce de leite e tal. É basicamente a mesma base. E você colocar mais desse sabor, então, como até a Camila que está aqui na live falou, precisamos ter um contraponto aí, um meio termo de ter um pouquinho de cada. Pensando aí numa média sempre de 200 convidados... A gente imagina, e aí pensando em 6 doces, vamos lá, o que normalmente os buffets trabalham entre 4 e 6 doces por pessoa, qual que é a média de variedade que você sugere? Então, o nosso diferencial, que eu acredito ser, né, a gente conseguiu reduzir as nossas receitas a uma quantidade mínima de 30 doces. Tá. Então, por exemplo, mesmo que a noiva chegue e fale assim, ai, Thaís, a minha mesa é pequena, não quero muito, também não tô com muito dinheiro para investir, eu quero 200 docinhos, a gente fala para ela, então a gente pode ter os 30, que é o mínimo, e aí dentro desses 200 você pode colocar 30 de um, 40, 50 de outro, porque se a gente fica restrito a 100 para 200, 2 tipos, né? Para 200 doces numa quantidade fracionada, de repente 4 tipos de doce, 5 tipos de doce, 6 tipos de doce.
Né? Então, por isso que eu sempre falo para as noivas, a gente conseguiu reduzir as nossas receitas já para que vocês, dentro da quantidade, mesmo sendo pouca, a variedade seja muita. Né? Tá. Mas tem noiva que fala, não, eu só quero mesmo o camafeu e o brigadeiro. Beleza, a gente vai fazer o brigadeiro e o camafeu do jeito que vocês quiserem. Tá. Então, Você, assim, você deixa bem mais à vontade, bem à vontade. mais ao gosto da cliente mesmo, né? A gente não gosta de impor, sabe? Ai, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que ter esse, tem que ter outro. Não, a gente gosta de deixar os noivos escolherem da melhor forma para eles. Ah, eu quero 200 doces, mas eu amo muito brigadeiro, então eu quero 100 brigadeiro e o outro 100, então eu vou fracionar e ter mais 2, 3 tipos de doce. É assim que a gente trabalha. E tem algum doce que você fala, olha, esse doce é complicado. Eu tenho no meu cardápio, na minha variedade, mas esse doce é um doce que eu não sei por que pedem, porque ele nunca sai. Então, ele sai muito. Pra mim, damasco, não rola. Eu não sei nem, pra falar a verdade, eu não sei nem mas eu gosto de damasco. Eu não gosto. Eu tive uma experiência, até a Calita, que foi minha madrinha de casamento, ela estava no dia também, andando não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas andando no Vila Lobos, tinha um pessoal lá, árabe, não sei o que era, e o cara me deu uma tâmara para comer. Eu ia falar isso para você agora, por que você não faz um doce de tâmara? É tão gostoso. Gente, aquela tâmara, sabe quando o negócio cresce na boca e eu não consegui engolir? E eu associei que a tâmara é igual damasco. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou fazer um damasco com cream cheese para você, entendeu? E aí você vai... Eu tô falando isso porque, assim, tem um buffet que eu trabalho bastante, que eles têm um doce dentro do cardápio deles, que é um doce que ele não é ruim, mas ele tem uma cara tão feia, tão feia. Eu já falei inúmeras vezes isso para eles, e é de nozes pecan. E toda vez, e é um doce gostoso, sabe? Não é ruim. Só que todas as vezes sobra aquele doce. Sobra, né? E eu toda vez que a noiva pergunta pra mim, Tati, qual que eu deixo de fora? Eu falo, olha, não é por sabor. É porque ninguém come esse daqui por conta da... não é a beleza, porque tem que comer com os olhos, né? O doce acho que a gente come muito mais com os olhos antes... Né? Sim, e talvez o damasco você não goste tanto, porque ele tem esse formatinho meio estranho. Mas não, ó, vou te falar, doce com tâmara tem que ser um doce bem feito. Não, são poucos restaurantes, poucos doceiros que sabem fazer. Aí tem que ser a tiazona árabe mesmo. Eu sei porque para mim é uma dificuldade, meu marido ama todos os lugares, restaurantes árabes que a gente vai. Primeira coisa que eu pergunto é se tem doce de tâmara e não tem. É muito difícil, porque realmente é muito difícil de fazer. Mas o damasco não, o damasco é super digestivo. Eu vou falar por mim, tá, gente? Quando a noiva pede para mim orientação, hoje tá bem comum ter as caixas de degustação, né? Antigamente não tinha tanto, mas hoje já tá bem comum essa questão da caixa de degustação. E eu falo, essa caixa de degustação é uma coisa que você tem que comer com pelo menos mais uma ou duas pessoas, né? Cortar o doce no meio em 4, comer um pouquinho, dar uma enxaguada na boca com água e come um segundo doce e vai anotando o que você gosta. Mas eu sempre divido entre... Eu amo chocolate, né? Adoro chocolate. Chocolate, para mim, tudo teria chocolate. Então, chocolate com Nutella, então, é perfeito. Para mim, não precisa de mais nada, né? É isso e acabou. Não precisa nem pôr granuladinho que estava certo. Então, chocolate, os doces de chocolate, chocolate branco, tal, metade, e os doces com fruta, a outra metade, frutas ou nuts e tudo, né? E aí, a gente pensando em agora, o que você acha que vai ser tendência de doce? Você fala, Tati, porque assim... No meu casamento, eu tive que colocar quindim, gente. Pensa nisso. Eu nem gosto de quindim, mas, né? O meu pai é uma pessoa que ama quindim, foi um jeitinho da gente dar uma homenageada nele. Se não tivesse quindim, não ia, né? O homem ia morrer. Mas, o que doce, algum doce que tá voltando, alguma coisa que não usava, que você acha que de repente... vai ser muito tendência, tirando os macarrons que a gente já entra nesse assunto. O quindim. O quindim, por incrível que pareça, nós levamos ele em 2 ou 3 workshops e todo mundo falou, caramba, tem quindim!
nossa, que delícia, não sei o quê. E É que aí a é um gente doce começou. difícil de fazer. Não é fácil de ficar bom. Não é Cheiro de. fácil. Não, É, cheiro essa, de ovo, quem fez não pra vai. mim sabia fazer muito bem. Então, por isso que Então, teve. graças a Deus a Ingrid também, mão de fada, Aí, acertou Ingrid, no ponto. tá falando que é uma tendência. 10 anos depois, estamos voltando com quindim. Estamos voltando com o quindim. Eu acho que é ele que volta. Eu acho que com Tá. certeza é o quindim que volta. Porque é que nem eu falei, quando a Ingrid falou, vamos levar no workshop, eu falei, você tá ficando louca. É docinho de quermesse, docinho de padaria, não orna com casamento. Vamos tentar. E aí a gente levou e deu super certo. Teve um noivo que falou assim, nossa, se a gente fechar com vocês, eu quero a minha caixinha só com quindim. Tá bom, a gente faz. E, Então, e o acho que. que eu de volta. Desculpa. E o que, que você me diz com relação aos prazos de validade? Porque às vezes as pessoas, óbvio, gente, isso é qualquer casamento. A galera leva doce embora sim. Leva, doce. Leva. Usa o saquinho do chinelo, usa o bolso do paletó. Gente, assim, pra gente é hilário. Porque às vezes as pessoas querem pegar escondido e a gente tá de olho. É muito engraçado. É o nosso momento de diversão na festa. Nossa. É ver o roubar os doces, né? E aí, às vezes, a pessoa, de repente, leva uma caixinha para casa ou levou num saquinho. Ou até a noiva, ela às vezes dá uma caixinha de doce para a madrinha ou para algumas pessoas. E qual que é o prazo de validade disso? Então, nos nossos doces, a gente não recomenda de forma nenhuma colocar na geladeira. Porque não precisa, porque o chocolate que a gente usa é o chocolate da Calebo, então é um chocolate bom, que não vai ficar oleoso, nada. Então a gente não fala para colocar na geladeira. O nosso prazo delas em fora, que nós damos para os casais, é de até 4 dias. Até 4 dias eu garanto que vai estar comendo um brigadeiro perfeito, um camafê, um quindim, um macarrão, porque a gente faz doce e quando a gente começou, a gente fazia isso. Antes de dar o boom delas em fora, a gente deixava, vamos deixar aqui, ninguém mexe. Vamos contar aqui quantos dias. Passou, agora todo mundo come. E aí, tudo bem? Beleza, agora a gente vai deixar mais tempo. Ah, mas tempo realmente não tá bom. Então a gente, é o que eu falo, belas empório, garante até 4 dias os docinhos perfeitos. Ah, que bacana. E falando vocês também fazem o bem casado, né? A gente falou bastante do macarrons. Então, meninas que querem complementar a sua mesa, de repente já tem, muitas aqui já tem o doce contratado com a própria já gastronomia, mas de repente quer colocar o bem casado. Eu tô quase indo aí buscar esse macarrons. Esse é do quê, por exemplo? Doce de leite, gente. Aí, Marcelo, você que falou do doce de leite, entendeu? Eu acho também, Ana, que a Thaís deveria sortear uma caixinha aqui com a gente. Depois a gente pode pensar nisso. Vamos pensar isso essa semana. E que sabores de macarrons? Porque, assim, tem a ver, aquela questão da cor, tem a ver com o sabor? Ou isso é uma questão mais química, que você pode induzir a cor, não tem a ver com o sabor? As receitas que eu vejo, as fotos que eu sigo, muitos, aliás, quase todos os perfis que eu sigo, são todos de fora do Brasil. E eles vinculam a cor com o sabor. Os nossos não. Eu não quis linkar, não quis fazer nada. Ah, o marrom tem que ser de chocolate, o laranja tem que ser disso. Porque aí padroniza. Padronizando, a noiva é obrigada a catar aquilo que eu quero. Então, não. Os nossos não tem ligação nenhuma. Tanto que eu fiz aqui tem o laranjinho, tem o roxinho, todos são de doce de leite. Eu, particularmente, gosto muito de doce de leite e o de chocolate. Mas agora, na quarentena, que a gente está vendendo bastante, tem saído muito de pistache. Muito, 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 muito. De limão siciliano, frutas vermelhas, então, assim... frutas vermelhas é o que eu mais gosto. Frutas vermelhas tem saído muito. E falando do bem casado, em especial, ou até mesmo no doce, macarrão, eles podem ser congelados? Então, o pessoal fala que pode. Eu não gosto muito de congelar e comer, congelar, comer, congelar e comer. É o que eu falei, os nossos doces a gente garante até 4 dias. O bem casado, claro, por conta dele ser banhado, vai ovo, vai muito mais coisa.
colocar na geladeira, depois come até uns 4, 5 dias, mas os macarrons eu não gosto de congelar. Por quê? A minha birra do macarrão é porque ele é muito sensível. Então, qualquer umidade que ele pega, ele desanda. E aí a pessoa falou assim, nossa, eu comprei o macarrão da Thaís, ela falou que podia congelar, aí na hora de comer, nossa, ficava horrível. Então eu prefiro não, gente, não deixa numa caixinha, num lugar onde não pega sol, não vai derreter, não é igual chocolate, ele não derrete. Deixa numa caixinha onde não pega formiga, depois você vai lá, come. O bem casado pode sim pôr na geladeira, depois de até uns 5 dias você consegue consumir. E aí, voltando no doce que é tendência, eu acho que sabe o que vai voltar também, que agora eu lembrei aqui? Pão de mel, gente. Mini pão de mel em festa. Eu não curto pão de mel. Eu não curto. Sabe? Eu sou árabe, eu não gosto desse doce judaico. Gente, devia ter ninho, devia ter mais coisa de pistache. Mas, enfim. Tá, a gente tá chegando nos nossos minutos finais. Quero que você fale um pouquinho. Fala pra gente como foi ser noiva e fazer os seus próprios doces, né? A gente contou um pouquinho dessa história do mapa dos seus doces e tudo. E falar um pouquinho do Belas Empório, de as pessoas te procurarem, às vezes não só pro casamento, mas de repente tem uma amiga para presentear, alguém que tá na TPM, que já sabe que a Ingrid é a rainha dos brigadeiros, então ela melhor do que ninguém conhece. Então, como achar vocês, como te pedir, se vocês estão fazendo delivery, como é isso? Tá, então vamos lá. Falando sobre Belas Empório Quarentena, estamos na ativa, graças a Deus. Temos caixinhas de macarrons, temos caixinhas de doces finos, temos os pães de mel, temos bem casado. A gente está produzindo tranquilamente. Nas nossas redes sociais a gente está sempre postando, status do WhatsApp, Facebook. No Dia dos Pais agora a gente vai montar cesta, a gente montou cesta para o Dia dos Namorados. As nossas cestas não são só para namorados, vocês também podem dar para as amigas, para os seus fornecedores, enfim. Pode procurar a gente que a gente vai pensar no melhor presente, ou na melhor caixinha, ou enfim, a gente está aqui para... Vamos pensar todo mundo junto e chegar numa solução. Agora, falando como nós nos apresentamos, da Thaís, do Rodrigo. Foi muito legal, assim, gente. Foi uma experiência, assim, que eu falo com os olhos cheios de emoção. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então, assim, eu risquei calendário e contei todos os dias. Foram 516 dias de organização, desde a igreja até o dia 10 de agosto de 2019. Falei pra Tati, e no texto que eu postei, eu coloquei isso, estava assim, não vou contratar assessoria. Pra quê, gente? Eu faço. E aí minha irmã começou, Thaís, mas é que é chinelo. Criança, a gente tinha um monte de criança na igreja. Aí o Rodrigo também falou, também você fica mais calma. Todos os meus fornecedores são os meus amigos, são os meus parceiros. Mas, assim, é fundamental, gente. Sair do carro, como tá na fotinho lá atrás, é ela que me ajudou, a organizar a fila, a deixar todo mundo mais calmo. Gente, o meu dia da noiva foi assim, eu tava em outro planeta, eu estava curtindo literalmente tudo, fazer tudo, tirar sobrancelha, fazer unha. Eu nem lembrava de festa, se o Rodrigo entregou o doce no lugar certo, se meu pai foi para outro lugar. Juro por Deus, eu caí na real quando eu coloquei o meu vestido e quando a Tati me mandou uma foto da decoração, da mesa do bolo. Aí eu falei, caraca, é agora. Ela vai chorar de novo. Eu sempre choro. Então, assim, gente, foi a melhor sensação da minha vida. Eu postei isso no meu Facebook, a Tati viu. Eu fiz milhares de casamentos e todas as vezes que eu vi a noiva ali de braço dado com o pai dela, tocando a música de entrada, eu sempre me imaginava, eu falei assim, eu sei que o meu dia vai chegar. Né? E o meu dia, quando chegou, foi maravilhoso, foi lindo, foi muito mais do que a gente esperava, sabe? Porque tudo foi feito com muito carinho, as pessoas que estiveram do nosso lado, sabe? Fizeram tudo pra gente com carinho. As meninas, a Camila que tava lá, a Samara que tava lá, a Tati que ajudou a gente. Temos gente, 10 segundinhos, tá? Ai, gente, eu quero te agradecer. Você é linda, obrigada. Me emocionou.
Gente, até semana que vem. Beijo, tá?